TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, 20 de janeiro, e você vai ver a seguir. Fortes chuvas são registradas em Petrópolis. O governo do estado monitora chuvas e mantém força-tarefa em prontidão em todo o Rio de Janeiro. Frente fria ameniza calor e provoca chuvas em quase todo o Brasil. Defesa Civil fortalece resposta a desastres com postos avançados de ajuda humanitária. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Durante a noite de segunda, madrugada e manhã de terça-feira, fortes chuvas foram registradas aqui em Petrópolis. Em um novo boletim divulgado às 11h20 da manhã desta terça-feira, a Defesa Civil divulgou que foram registradas 6 ocorrências no município, entre deslizamentos e quedas de árvores, mas sem nenhum registro grave. Além disso, no momento, a cidade permanece em estágio operacional de atenção. Na manhã desta terça-feira, a queda de uma árvore na rua Luiz Imbriose, no Caxambu, impactou a operação dos ônibus da linha 112 Valdemar Ferreira da Silva. Na região do Rocio, outra árvore caiu e impactou na operação do serviço por cerca de 3 quilômetros. Por conta disso, o coletivo está atendendo somente até o cruzamento da estrada com o Vale das Princesas. Além disso, um alagamento na rua Madre Francisco Pia, na altura do Campo do Serrano, fez com que o coletivo fosse desviado pelas ruas Mosela, Professor Monken e Major Sérgio, sentido bairro. Já no sentido centro, o ônibus está seguindo pelas ruas Major Sérgio, Mosela e Carlos Gomes. Na rua Bartolomeu Guzmão, uma árvore de grande porte caiu, com galhos atingindo as residências da região. Segundo o boletim da Defesa Civil divulgado às 6h30 da manhã, em menos de 24 horas, foram registrados 97 milímetros no pluviômetro situado na Independência e cerca de 100 milímetros no bairro Vila Felipe. Devido a essa previsão de chuva forte, na tarde de segunda-feira, como medida preventiva, a Defesa Civil abriu 15 pontos de apoio na cidade, que foram desmobilizados por volta de 7h30 da manhã desta terça-feira. Passamos de 100 milímetros, tanto no Vila Felipe, também no Independência. As fortes chuvas foram registradas em diversos pontos na cidade, como Centro, Alto da Serra, Retiro, Jardim Salvador e Alto da Serra. Para esta terça-feira, a previsão ainda é de chuva. Nós temos a previsão para hoje de chuva mais contínua, de intensidade moderada a ocasionalmente forte ao longo do dia de hoje. A Defesa Civil reforça a importância de que os moradores em áreas de risco mantenham uma atenção redobrada. De acordo com o cenário meteorológico, foi disponibilizados 15 pontos de apoio. Importante que você cadastre seu telefone enviando um SMS para o 4099 com o CEP da sua residência e que você acompanhe os avisos da Defesa Civil através dos canais oficiais da Prefeitura ou na página da própria Defesa Civil. E o governo do estado do Rio de Janeiro segue de prontidão nesta terça-feira e monitora de forma integrada as condições meteorológicas em todos os municípios fluminenses. A atuação envolve uma força-tarefa com diferentes órgãos para agilizar o atendimento das cidades atingidas pelas chuvas. Por meio do Comitê Permanente de Chuvas, o governo do estado atua com uma força-tarefa que reúne equipes da Defesa Civil Estadual, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e de outros órgãos, acompanhando a situação meteorológica em todo o território fluminense, oferecendo apoio aos municípios mais afetados, principalmente nas regiões da Costa Verde, Sul e Baixada Fluminense. De acordo com a Defesa Civil, 265 sirenes foram acionadas em diferentes localidades do estado para aviso de chuva. Os acionamentos ocorreram em Barra Mansa, Barra do Piraí, Duque de Caxias, Magé,
Petrópolis, Rio de Janeiro, Teresópolis e São João de Meriti. Além disso, houve 5 acionamentos pontuais de sirenes em áreas de maior risco nos municípios de Duque de Caxias, Mangaratiba e Angra dos Reis. A Secretaria de Estado das Cidades também integra a força-tarefa e mantém maquinário, além de equipes de fiscalização, engenharia e gestão de impacto social em prontidão para eventual acionamento por parte dos municípios em função das ocorrências climáticas. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro permanece em alerta, mobilizado para atender possíveis emergências com apoio de viaturas de salvamento e resgate, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves. Em situações de emergência, a população deve acionar os telefones 199 ou 193 ou procurar a Defesa Civil do município. O monitoramento das condições meteorológicas é feito 24 horas por dia pelo Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que acompanha os volumes de chuva e emite alertas sempre que necessário. Como a gente viu nas últimas reportagens, uma frente fria associada a uma massa de ar frio de origem polar mudou o padrão do tempo em grande parte do país a partir de segunda-feira, O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, prevê que uma massa de ar frio vai influenciar também nas temperaturas, principalmente em parte do sul e do sudeste. Olha só. Após dias de calor intenso e sensação térmica elevada, os termômetros passaram a registrar queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste, enquanto as chuvas ganharam força em várias áreas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, 23 estados e o Distrito Federal estão sob algum tipo de alerta para chuvas intensas, tempestades ou volumes elevados de precipitação. O Climatempo destaca que o sistema frontal é considerado atípico para o período, por estar associado a uma massa de ar frio mais intensa do que o normal para o mês de janeiro. Segundo o IMET, a massa de ar frio deve influenciar o sul e parte do sudeste, pelo menos até quarta-feira. O Climatempo alerta que, ao longo da semana, o sistema frontal continuará avançando para o interior do país, podendo provocar novas tempestades severas no Paraná, interior de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. Existe ainda a possibilidade de intensificação do canal de umidade no sudeste, com a configuração de um novo episódio de zona de convergência do Atlântico Sul. A recomendação dos meteorologistas é acompanhar os alertas oficiais, especialmente em áreas com risco de alagamentos, deslizamentos de terra e também rajadas de vento. E ainda nesse assunto, a Secretaria de Estado de Defesa Civil implantou desde a última quinta-feira postos avançados de ajuda humanitária com o objetivo de otimizar o tempo de resposta nas primeiras horas após a ocorrência de desastres. A iniciativa busca garantir atendimento assistencial imediato à população afetada, que é o período considerado crítico para a preservação de vidas e também a mitigação de danos. Os postos funcionam como depósitos avançados de pronta resposta, permitindo que os recursos cheguem rapidamente às áreas impactadas até a chegada de reforços logísticos de maior vulto, oriundos do Centro de Distribuição Centralizado da Defesa Civil Estadual. A estratégia operacional consiste na instalação de contêineres logísticos de unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, previamente selecionadas por sua localização estratégica. A medida reduz significativamente o tempo de resposta e assegura o suporte inicial necessário em situações de emergência. Após a análise técnica dos coordenadores regionais da Defesa Civil, foram definidas as unidades em Guarus, Teresópolis, Vassouras e Frade, atendendo as regiões Norte e Noroeste, Serrana, Sul e Costa Verde. Cada posto avançado conta com uma estrutura padronizada composta por contêineres de 6 metros de comprimento, equipados com 102 colchões e 102 kits dormitório, contendo cobertor, lençol, fronha e travesseiro. E você vai ver no próximo bloco. O contrato da Águas do Imperador com a Prefeitura de Petrópolis é renovado. Nova Friburgo tem aumento de 15% na abertura de empresas em 2025. Petrópolis possui 224 oportunidades através do balcão de emprego. O governo do estado divulga mais de 2.000 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Guarda Civil Municipal de Teresópolis terá treinamento para armas menos letais. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E um acidente entre um caminhão e uma motocicleta resultou na morte de um homem na manhã desta terça-feira. O caso aconteceu no distrito da Posse, em um local conhecido como Jacubá, em Petrópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na estrada União e Indústria, no distrito da Posse, em uma localidade conhecida como Jacuba. Segundo os bombeiros, o quartel de Itaipava foi acionado por volta das 8h50 da manhã para atender uma ocorrência de colisão entre um caminhão e uma motocicleta. A Polícia Militar também esteve no local. A vítima, de 23 anos, que conduzia a motocicleta, morreu no local. Em meio a uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI em andamento, e a denúncias encaminhadas ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por conta do reajuste na tarifa de água, a Prefeitura de Petrópolis renovou o contrato com a concessionária Águas do Imperador por mais 10 anos. O termo foi assinado no dia 17 de dezembro, mas teve a publicação no Diário Oficial apenas neste mês. Confira. A renovação corresponde ao 8º termo aditivo do contrato de subconcessão, cuja responsabilidade é da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP. Entre as principais alterações estão a criação de uma nova tarifa destinada às instituições filantrópicas e a substituição da agência reguladora, que passa a ser a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, no lugar do órgão anterior. O aditivo também prevê o pagamento de R$26 milhões à Prefeitura de Petrópolis a título de antecipação da outorga. O valor vai ser repassado aos cofres do Executivo Municipal entre janeiro de 2026 e dezembro de 2028. Apesar da renovação contratual, segue em curso na Câmara Municipal uma comissão parlamentar de inquérito que investiga possíveis irregularidades por parte da concessionária. Entre os alvos da apuração estão as obras da rede interceptadora da Rua Coronel Veiga, afetada pelas chuvas de 2022.
A renovação do contrato da Prefeitura de Petrópolis com a Águas do Imperador levanta muitas questões. A primeira delas é saber se o momento é adequado. E a gente pode dizer isso porque o contrato atual ainda tem uma vigência muito longa para frente. O que significa que não é necessário renovar nesse momento um contrato por mais 10 anos. Além disso, a CPI analisa a instalação de tubulações no leito do rio Quitandinha, intervenção que, segundo os parlamentares, reduziu a vazão natural do curso d'água, aumentando o risco de enchentes em uma região historicamente afetada e dificultando futuras ações de dragagem. Entre os questionamentos levantados estão a existência de estudos técnicos prévios, a regularidade do licenciamento ambiental e se a Defesa Civil foi devidamente comunicada sobre as intervenções. Um outro ponto é saber se o cálculo feito para estimar o valor dessa renovação, se é o cálculo adequado. Porque a Prefeitura não deu transparência de quais os requisitos foram usados para fazer essa conta. Após o recebimento da documentação solicitada, a comissão entrou na segunda fase dos trabalhos, que consiste na realização das oitivas, quando os investigados, no caso a concessionária, passam a ser ouvidos formalmente, assim como representantes do poder público e a população. Paralelamente à CPI, denúncias foram encaminhadas ao MPRJ solicitando a suspensão do reajuste de 7,46% na tarifa de água e esgoto, também publicado no Diário Oficial no início deste mês. Olha só, gente, Nova Friburgo registrou um avanço na abertura de empresas em 2025. O município apresentou no ano 1.285 empresas, um crescimento de cerca de 15% em relação a 2024. Os dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, reforçam a forte concentração no setor de vestuário. O setor do vestuário em Nova Friburgo segue com muita força. O comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios passou de 197 empresas em 2024 para 250 em 2025. O subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Sérgio Tadeu Miranda, atribui esse crescimento a ações da Prefeitura que facilitam a abertura de empresas. Então, aqui na Sala do Empreendedor, a gente faz um atendimento direcionado, né, para quem tem interesse em começar a empreender, seja a nível de MEI, seja a nível de constituir realmente uma empresa de porte maior. Nova Friburgo teve crescimento expressivo na abertura de empresas de cerca de 15%. Em 2025, foram registradas 1.285 empresas, um aumento de 172 novos negócios, quando comparado a 2024, que contabilizou 1.103 empresas. Apesar do crescimento no setor do vestuário, a confecção de roupas íntimas apresentou queda, saindo de 79 para 63 registros. Os restaurantes similares cresceram de forma significativa, passando de 26 em 2024 para 42 em 2025. Já os consultórios médicos também tiveram aumento, de 24 para 27. A confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas, que não aparecem entre as principais atividades em 2024, entrou no ranking em 2025 com 27 registros, ocupando um espaço antes das empresas de instituições não financeiras, que haviam registrado 22 empresas no ano anterior. O subsecretário ressaltou também sobre a importância da orientação nos procedimentos básicos na abertura de novos negócios. Temos também aumentado bastante a sinergia com os contadores, porque é o primeiro ponto onde o futuro empreendedor se dirige, né, para ser orientado. Então a gente hoje tem uma integração bastante boa com os contadores. Isso eu acho que acaba tendo reflexo na abertura, no aumento da abertura de empresas. Para o subsecretário, a abertura de empresas tem impacto direto no mercado de trabalho. Porque se você aumenta a quantidade de empresas que estão sendo abertas, naturalmente você aumenta as vagas, as possibilidades de emprego. Ainda em relação à região serrana, a cidade de Teresópolis também registrou aumento, saltando de 883 para 1.041 empresas, o que representa um crescimento ainda maior de quase 18%. O estado do Rio de Janeiro, em 2025, contabilizou o maior número de abertura de empresas, com mais de 86 mil novos negócios, segundo os dados da Juscerja.
Olha só, gente, voltando aqui para Petrópolis, quem optou pelo pagamento parcelado do IPTU deve ficar atento. Isso porque a primeira parcela vence nesta terça-feira, dia 20, ou seja, hoje. Nessa modalidade, o pagamento é sem desconto. Vale destacar que as parcelas possuem vencimento sempre no dia 20 de cada mês ou um dia útil imediatamente anterior, caso a data caia em fim de semana. Para efetuar o pagamento, é possível obter a segunda via no site da Prefeitura ou de forma presencial em 5 pontos: Centro, Alto da Serra, Quitandinha e Itaipava. Os contribuintes ainda podem quitar o IPTU em cota única, com 2 faixas de abatimento. É possível pagar com desconto de 7%, quitando a cota única até 20 de fevereiro, ou com 5% de abatimento, com vencimento até 20 de março. Cabe ressaltar que a Prefeitura não faz cobrança por canais de terceiros, como links via SMS ou WhatsApp. Para segurança, todo acesso deve ser feito pelo site da Prefeitura ou com atendimento presencial, no Centro de Cultura Raul de Leone, no Centro Administrativo da Prefeitura de Petrópolis, no Hipershopping Petrópolis, no IMPAS, na Condep e no Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti. Ainda falando sobre a cidade imperial, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 224 oportunidades de emprego entre segunda-feira e sexta-feira. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura. O Balcão de Empregos desta semana conta com 11 vagas que não exigem experiência para auxiliar de reserva, auxiliar de cozinha, farmacêutico, manobrista, operador de caixa, operador de loja, repositor e serralheiro. As vagas vão estar disponíveis até sexta-feira, dia 23 de janeiro. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura de Petrópolis. As outras oportunidades estão disponíveis no site correiopetropolitano.com.br. Ainda falando sobre oportunidades, o governo do estado do Rio de Janeiro divulgou esta semana mais de 2.600 postos de trabalho formal, além de vagas de estágio e jovem aprendiz. As oportunidades foram captadas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e estão distribuídas por diferentes regiões do estado. Ao todo, são 2.632 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz no estado do Rio de Janeiro. Desse total, 1.035 vagas são para trabalho com carteira assinada, ofertadas por meio do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, nas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. A região metropolitana concentra as vagas com maiores salários. Há oportunidades para gerente de farmácia com exigência de ensino superior completo e experiência anterior, oferecendo remuneração de 3 a 4 salários mínimos, entre R$ 4.863 e R$ 6.484. Na mesma região, também há vagas sem exigência de experiência, como ajudante de cozinha, atendente de lanchonete e operador de telemarketing receptivo. Para pessoas com deficiência, estão disponíveis 87 vagas em diferentes funções e faixas salariais. No Médio Paraíba, foram captadas 112 oportunidades com remuneração média de 1 salário mínimo. Já na região serrana, são 128 vagas com salários que variam de 1 a 2 salários mínimos, principalmente para funções como oficial de serviços gerais na manutenção de edificações e auxiliar de jardinagem, ambas com exigência de experiência e ensino fundamental completo. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, a maioria das vagas é do setor de serviços, que concentra 51,4% das oportunidades, seguido pelo comércio com 48,6%. Em relação à escolaridade, 66,2% das vagas exigem ensino fundamental completo e 19% ensino médio completo. A maior parte das oportunidades, 78,5%, exige experiência anterior. Além das vagas formais, há 1.597 oportunidades de estágio e jovem aprendiz, resultado de parceria com a Fundação Moody's e o CIEE. A Fundação Moody's oferece nesta semana 400 vagas de estágio para os níveis superior, médio e técnico. Já o CIEE disponibiliza 1.197 oportunidades, incluindo vagas para jovem aprendiz. Para concorrer às vagas de emprego formal, é necessário comparecer a uma unidade do SINE com documentos de identificação, carteira de trabalho, CPF e número do PIS, PASEP, NIT ou UNIS. Os endereços das unidades e os detalhes das vagas
podem ser consultados no painel interativo de vagas no site do Governo do Estado. Já as vagas de estágio e jovem aprendiz podem ser acessadas diretamente nos sites da Fundação Moody's e do CIE. A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade vai implantar o curso interno de armamentos menos letais para a Guarda Civil Municipal. A pasta visa preparar o efetivo para utilizar tasers, balas de borracha, sprays de pimenta, bastões e granadas de efeito moral. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. De acordo com a Secretaria, o objetivo é qualificar os agentes para o uso técnico, seguro, legal e proporcional dos instrumentos de menor potencial ofensivo. A pasta ressalta que as ferramentas serão utilizadas, quando necessário, em ações de segurança e ordenamento urbano de Teresópolis. No entanto, o treinamento ainda está em elaboração e vai ser ministrado por instrutores qualificados e experientes, conforme as exigências das instruções normativas vigentes. O curso terá aulas online e presenciais, abordando temas como características, manuseio e emprego operacional do armamento. Além disso, também será ensinado o uso diferenciado e progressivo da força, as responsabilidades penais e administrativas, entre outros. A medida foi publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E a Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu uma motocicleta e máquinas caça-níqueis aqui em Petrópolis. As ocorrências aconteceram na tarde de segunda-feira, dia 19, na comunidade do Alemão e do Neylor. O primeiro caso aconteceu na comunidade do Alemão. A Polícia Militar prendeu o homem de 26 anos, acusado de atuar como informante do tráfico de drogas da localidade. Durante a abordagem, ele tentou fugir, mas foi contido pelos agentes. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Uma motocicleta utilizada pelo suspeito para praticar o crime e um celular foram apreendidos. A outra ocorrência aconteceu na rua Felipe Camarão, na comunidade do Neylor. As equipes da Polícia Militar realizavam uma fiscalização em um estabelecimento, onde foram encontradas 3 máquinas caça-níqueis em funcionamento. A responsável pelo local, uma mulher de 61 anos, confirmou que se tratava de jogos de azar. As 3 máquinas caça-níqueis foram apreendidas e encaminhadas para a 105ª Delegacia. A acusada foi ouvida e liberada. Ela vai responder pelo artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque já já temos o nosso Correio Esportivo. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica
que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte, com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para futebol, tênis de mesa, tiro ao alvo e muito mais. O brasileiro Marcos Almeida conquistou a medalha de bronze na primeira etapa 1000 da Copa do Mundo de Tiro com Arco Indoor, realizada em Nîmes, na França. Marcos derrotou o francês Alexandre Desemery por 7-3 neste domingo. Ele acabou sendo eliminado no caminho do ouro na semifinal pelo espanhol Andrés Miguel Temin, por 6-4. E ainda falando sobre esportes olímpicos, vamos agora para o ping-pong. O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano fechou neste domingo a sua participação no WTT Star Contender de Doha, no Catar, conquistando a medalha de bronze. O atleta número 3 do ranking mundial foi derrotado na semifinal pelo chinês Wen Rubio, de apenas 19 anos. E vamos trocar agora de esporte e vamos falar sobre o Campeonato Carioca. Com 1 a menos e de virada, o Botafogo foi derrotado por 2-1 pelo Sampaio Corrêa neste domingo no Lourivaldão. Com o resultado, os alvinegros seguem com 3 pontos na vice-liderança do Grupo B. E também no domingo, a tarde foi de lamentação em São Januário. Na despedida da torcida com Pablo Verratti, o Vasco, já sem o argentino em campo, ficou apenas no empate em 0-0 com o Nova Iguaçu. Toledo, a gente tem que destacar aqui mais um jogo de um time carioca sendo disputado apenas com a base. Esse é o caso do Botafogo, que acabou sendo derrotado, mas que ainda consegue apresentar suas valências ali, consegue um jogador ou outro se destacar. E a gente pode dizer que, diferente do Flamengo, que a gente ainda vai comentar, é o time que, apesar de não estar conseguindo os melhores resultados sempre, ainda tem ali um brilhozinho ou outro, que isso para isso que está servindo esse campeonato carioca. Exatamente. Um desses jogadores que tem brilhado é o Cauã Toledo, meu xará de sobrenome, fez o gol da partida, já estava se destacando um pouquinho ali na reta final do Brasileirão, estava entrando em vários jogos, foi chamado para a Copinha e agora está jogando o Campeonato Carioca também. E tem se destacado, principalmente fazendo seus golzinhos. Exatamente, a gente destaca inclusive que nessa maratona de jogos ele fez 4 partidas em 5 dias, então realmente é um número muito considerável, um jogador que está jogando muito, seja tecnicamente, tendo boas partidas, boas apresentações, quanto em quantidade de jogos também, que está realmente sendo uma maratona. E se a gente está falando de brilho de a gente tem que falar de um time morno, que foi o time do Vasco, o time reserva do Vasco. Jogo digno de 0-0, né? Jogo digno de 0-0, jogo de dormir, jogo que é aquele negócio. Se você botou para assistir aquele Vasco Nova Iguaçu e estava meio cansado, você dormiu, porque assim, um jogo muito fraco tecnicamente, marcado por erros técnicos dos dois times e, claro, e destacando uma necessidade de reforços do time do Vasco. O Vasco fez uma boa estreia contra o Maricá, ganhou com 1 a menos, porém, jogando com um time totalmente titular, que foi o caso, o Vasco não tinha nenhuma peça principal, tirando o Léo Jardim, mas aí goleiro é outra história, o Vasco não conseguiu brilhar, não conseguiu ser superior, verdadeiramente superior em nenhum ponto da partida. O que mostra que o time precisa de reforços não apenas para ter um time bom, mas também para ter um elenco qualificado, para conseguir ter uma vida mais tranquila. Acho que o ponto alto desse dia do Vasco aí foi antes do jogo, né, com a despedida do Pablo Verratti, que já foi até anunciado pelo Cerro Porteño. Foi um bom reforço, já é um jogador muito experiente, 36 anos,
E no final, ele foi o artilheiro do Brasil no ano e no final do ano ali pelo Vasco já tinha acabado virando reserva e conseguiu se manter na artilharia do Brasil. Exatamente, ele fez principalmente a primeira metade do ano passado, um primeiro semestre muito positivo pelo Vasco, muito artilheiro, só que aí com a chegada do Fernando Diniz e principalmente com o brilho do Ryan, ele acabou perdendo espaço no time. É um jogador que tem uma limitação técnica ali, não é aquele jogador que consegue fazer uma construção, uma triangulação, então ele acabou sendo um pouco escanteado no time do Vasco, mas ainda assim teve sua importância, fez gols importantes, inclusive fez o gol que a gente pode dizer, o gol da classificação, porque se não tem um gol dele, o Vasco teria sido eliminado contra o Fluminense. Então, foi um jogador muito importante, do início ao fim da passagem dele, chegou... Marcado. Exatamente. Foi uma passagem marcante. O Vasco tem uma certa carência de jogadores marcantes nesse período bem ruim, né? Período muito conturbado. E o Verratti foi um jogador muito importante nesse período e ajudou o Vasco diversas vezes. Exatamente. 143 jogos, 60 gols, bons números. Principalmente para um atacante que está no Vasco. Isso é não só para um atacante que está no Vasco. Desde que ele estreou no Vasco, ninguém fez mais gol que ele no Brasil. Então, fala de um jeito que fica um pouco depreciativo, o que é completamente compreensível, porque realmente a situação do Vasco... O Verratti, se ele tivesse um time ainda melhor tecnicamente, ele poderia ser ainda mais artilheiro. Exatamente, porque num time que era muito pobre de construção de jogadas, de chances de jogo, ele ainda assim conseguiu ser artilheiro geral, então num time mais qualificado, muito provavelmente ele teria tido mais qualidade, mais êxito e, é claro, mais gols. E agora o Vasco tem 4 pontos e o próximo jogo é o Clássico dos Milhões contra o Flamengo. E no sábado também tivemos jogos. O Volta Redonda venceu o Flamengo por 3-0 no estádio Raulino de Oliveira. Ainda com o Sub-20, o rubro-negro perdeu o Carbone por expulsão logo aos 10 minutos. MV, Rafael Castro e Denner fizeram os gols dos donos da casa. E o outro que perdeu foi o Fluminense. O Boa Vista surpreendeu o tricolor ao vencer por 1-0 na noite deste sábado no estádio Elcir Rezende. Vamos começar falando sobre o Flamengo. Mais uma derrota, um resultado assim muito ruim. Claro, o time está com Sub-20, perdeu para um time ali dos menores times do Campeonato Carioca. O Volta Redonda é um dos mais qualificados. Estava na Série B, acabou sendo rebaixado. Mas mesmo assim é um elenco assim, muito bom comparado principalmente ao Sub-20. Exatamente, mas a gente tem que destacar que essa má fase do Sub-20 não é de agora. O time Sub-20 do Flamengo está fazendo um campeonato carioca patético. A gente tem que destacar aqui. O time joga muito mal. Fez um ponto ali contra a Portuguesa no choro. No choro, no acréscimo eterno do juiz. Então, assim, uma situação muito complicada do Flamengo e que complica o planejamento, que inclusive já vem se falando, inclusive, de jogadores profissionais voltarem antes para poder jogar o Clássico dos Milhões, para o Flamengo não se complicar ainda mais e não ter até mesmo que jogar o quadrangular de rebaixamento. Imagina pensar que o Flamengo, campeão de tudo ano passado, vai ter que jogar o quadrangular de rebaixamento no Campeonato Carioca. Mesmo se jogar, é muito provável que seja rebaixado, mas ainda assim a gente tem que destacar que é uma situação muito difícil e muito desnecessária. Um outro ponto para destacar também é que o Carbone, jogador do Flamengo, tinha que ter sido expulso na primeira falta. Não precisava nem de ganhar cartão amarelo ali, porque a primeira falta ele já tentou arrancar o pé do Igor Catatal. Foi um lance muito feio, muito forte e muito no início do jogo. Exatamente, era um lance claro de expulsão. A gente já comentou várias vezes durante o ano passado de problemas da arbitragem, mas parece que a arbitragem no Campeonato Carioca consegue ser ainda pior do que no Campeonato Brasileiro. A arbitragem no Campeonato Carioca ela sempre se destaca, é sempre horrível, é sempre tenebrosa. A gente já destacou isso em jogos do Serrano também, em jogos tanto do Campeonato Carioca durante o ano passado e agora mais uma vez. Exatamente, a gente consegue ver outras coisas evoluindo. O futebol carioca no geral está evoluindo, mas infelizmente parece que a arbitragem parou no tempo, parou no seu pior momento. Que, inclusive a gente tem que destacar essa questão da evolução do Campeonato Carioca, que Fluminense perder mesmo com o time reserva, perder para o Boa Vista, Vasco empatar com o Nova Iguaçu. Isso mostra o quê? Que os times grandes, os times com maior expressão, precisam ficar ligados também. Não adianta só entrar achando que todos os jogos estão ganhos. E isso é muito positivo para o Campeonato Carioca. A gente fez isso muito lá em São Paulo, né? Que lá o Campeonato Paulista é sempre é muito equilibrado. É sempre tem vários times até menores e a gente viu o Água Santa recentemente chegando na final do Campeonato Paulista, quase ganhou, mas acaba que tem muita discrepância, principalmente para esses times, os 4 grandes dos seus estados. Né? Inclusive, até destacando o Campeonato Paulista, a gente tem o exemplo do Mirassol,
que ganhou do São Paulo por 3-0 no primeiro jogo, deu um verdadeiro baile no time do São Paulo, e o segundo jogo foi derrotado por um time que eu não lembro o nome, eu acho que foi o Primavera, mas é um time de pequeníssima expressão, um time que muitas das vezes você nunca nem ouviu falar e ainda assim conseguiu surpreender. Isso mostra que o futebol está evoluindo como um todo e a gente espera que essa evolução, que já é muito presente no futebol paulista, o Campeonato Paulista já é um grande espetáculo que a gente tem aqui, o principal campeonato estadual que a gente tem no país, a gente pode perceber que essa evolução, essa tendência de evolução está chegando nos outros estados também e isso é muito positivo para todo o futebol. E agora vamos dar um pulinho lá no continente africano, porque tivemos decisão por lá. A seleção do Senegal venceu a partida final contra o Marrocos nesse domingo e se sagrou campeã da Copa Africana de Nações. O placar de 1-0 foi suficiente, mas o jogo em Rabat, capital marroquina, teve uma grande confusão, o que gerou um comunicado da FIFA. Toledo, a gente tem que destacar aqui que realmente foi um grande espetáculo. A Copa Africana das Nações é um ótimo campeonato, um campeonato muito inesperado, muito subestimado, mas que essa final foi feia. Foi muito feia, foi um episódio triste para o futebol, porque não tem condição em 2026, com toda a evolução que a gente tem de fair play, de ligação entre as nações, tudo isso, a gente vê situações como a gente viu nessa final, porque a gente teve pênalti muito controverso sendo marcado para Marrocos. Na sequência, o time inteiro, na realidade, de Senegal, saindo de campo, ficando 10 minutos no vestiário. Aí o Mané, o principal jogador da seleção de Senegal, chamou todo mundo para voltar. Mas isso tudo é ruim. Mas para mim o ponto mais feio, o que assim, pega a esportividade toda e joga fora, é o episódio dos gandulas com a toalha do goleiro Mendes. Tinha jogador do Marrocos Exatamente. Também. Não era só os gandulas. Muito feio, um momento muito feio, porque foi um jogo que foi embaixo de muita chuva, estava chovendo muito lá na capital do Marrocos. E teve o episódio do quê? O goleiro deixa aquela toalhinha ali para ele poder se secar, para não atrapalhar a visão, porque é o direito ali de todo jogador. O goleiro tem esse privilégio de conseguir ficar ali, ficar se secando, e tá tudo bem, isso acontece no mundo inteiro. E foram gandulas, jogadores da seleção de Marrocos, tentando tirar a toalha dali, tentando brigar com os goleiros, um goleiro reserva, inclusive, da seleção de Senegal ficou do lado do gol e ele foi arrastado por esses gandulas. É um absurdo um negócio Eles desse. Tentaram jogar pra torcida, não conseguiram, o goleiro foi lá e pegou. Foi uma final muito conturbada e o juiz não fez nada sobre isso. Tudo na cara, dava pra ver pela transmissão, inclusive. Exatamente, é um lance que a gente tem algumas imagens que vão estar passando pra vocês aqui, que inclusive são lances que tá tendo esse agarra-agarra por conta da toalha e o jogo rolando. Dá pra ver os jogadores correndo atrás. E lance perto ainda, lance perto, o goleiro se posicionando e esse absurdo acontecendo. Isso é um episódio muito triste pro futebol. E que no final das contas, vamos dizer assim, que o mal perdeu. Porque foram os gandulas, foram os jogadores da seleção de Marrocos que estavam tentando fazer isso. E no final das contas, Senegal prevaleceu e foi campeão, inclusive com requinte de crueldade, foi merecido, porque eu estou muito chateado com a seleção de Marrocos. Que é rival do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e tem muita gente falando que estava um pouquinho manipulado para Marrocos ganhar, inclusive a final ainda foi lá. Exatamente, a gente até destaca que teve um pênalti muito polêmico, como eu já disse, e o pênalti foi aos 9 minutos de acréscimo do segundo tempo. E o Brahim Dias, jogador do Real Madrid... E teve um lance, antes de um possível pênalti, do lance do gol do Senegal, que foi anulado por uma falta também que não era o certo. Assim. Exatamente, muitos lances polêmicos, mas no finalzinho do jogo, o último lance da partida, o Marrocos teve a chance de fazer o gol nesse pênalti muito polêmico. Só que aí o Brahim Dias tentou dar uma cavadinha que lembrou muito Alexandre Pato. E foi muito feio. E no final das contas, aí na prorrogação, Gueye meteu um golaço e o Seleção de Senegal conseguiu prevalecer, conseguiu ser campeão e bicampeão seguida. Na última edição contra o Egito e agora contra o Marrocos, duas das principais seleções aí que a gente tem. Hugo, vamos ter que, infelizmente, terminar essa edição do Correio Esportivo, o nosso tempo acabou. E, é claro, a gente está de volta na próxima edição. Um beijo. Até a próxima. Muito obrigada, Gabriel e Hugo, pelas informações do mundo do esporte. Vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque você vai ver a seguir. Canetas emagrecedoras ganham popularidade.
mas especialistas alertam para riscos do uso sem acompanhamento médico. Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com mês final 2 nesta terça-feira. Renovação automática de CNH beneficia 300 mil motoristas na primeira semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E o uso das chamadas canetas emagrecedoras, que são medicamentos injetáveis criados para o tratamento do diabetes tipo 2, tem se popularizado em todo o país. Mas o que muita gente vê como solução rápida para perder peso pode trazer riscos à saúde quando usado sem orientação médica. Olha só. O debate sobre as canetas emagrecedoras ganharam força nos últimos anos com a popularização desses medicamentos, indicados principalmente para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Eles também podem ser utilizados em casos específicos de sobrepeso, mas sempre após avaliação médica. A Secretaria de Estado de Saúde faz um alerta, já que o uso indiscriminado pode trazer sérios riscos à saúde. Muito importante a gente pensar sobre os riscos do tratamento da obesidade em pessoas que não têm indicação para isso. É muito comum a gente ver, tanto no dia a dia quanto nas redes sociais, pessoas que têm peso normal e que usam medicamentos para perda de peso, levando a uma magreza extrema. Segundo a especialista, o uso sem orientação pode levar a complicações hormonais, principalmente quando o paciente atinge um peso muito abaixo do ideal. Entre os efeitos colaterais mais comuns estão enjoo e outros sintomas gastrointestinais. A indicação do uso das canetas
vai ser principalmente a obesidade e o diabetes, e também em alguns casos de sobrepeso, principalmente quando o cálculo do IMC, que é o peso pela altura ao quadrado, é acima de 27, e em associação a outras condições associadas. A médica também chama atenção para a venda irregular desses medicamentos, que devem seguir normas específicas. Então é importante o paciente saber que a gente precisa seguir a regulamentação da Anvisa e fazer a compra dos medicamentos na própria farmácia, nas grandes redes, e não comprar o medicamento manipulado direto com o médico. Então, ter esse cuidado. No Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde e gerida pela Fundação Saúde, o acompanhamento é feito ao longo de todo o tratamento. O objetivo vai além da perda de peso e inclui o controle de fatores de risco e outras doenças associadas à obesidade. A experiência da paciente Viviane da Silva Moreira mostra como o acompanhamento adequado faz a diferença. Após a terceira gravidez, ela chegou a pesar mais de 300 quilos, o que comprometeu a mobilidade, a saúde como um todo e até o desempenho dela no trabalho. Hoje, com 167 quilos, Viviane segue em tratamento e se prepara para a cirurgia bariátrica. Antes da pandemia, eu tive depressão. Eu tive uma depressão, eu tive surto diabético, e não consegui mais voltar ao normal. Comecei a ficar com dificuldade na perna direita para andar, se locomover. O recado dos especialistas é claro: emagrecer com saúde exige acompanhamento, paciência e responsabilidade. O uso consciente das canetas emagrecedoras pode trazer benefícios, mas somente quando feito com orientação médica. E a Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira o pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família para beneficiários com número de inscrição social de final 2. O programa atende milhões de famílias em todo o país e inclui valores adicionais conforme a composição familiar. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais previstos no programa, o valor médio pago às famílias sobe para R$ 697,77. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o Bolsa Família vai alcançar 18.770.000 famílias em todo o país, com um investimento total de R$ 13,1 bilhões. Além do valor mínimo, o programa prevê o pagamento de 3 adicionais: o benefício variável familiar Nutri, que garante 6 parcelas de R$ 50 para mães de bebês com até 6 meses de idade, como forma de assegurar a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um adicional de R$ 50 para gestantes e nutrizes, outro de R$ 50 para cada filho com idade entre 7 e 18 anos e um acréscimo de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. No modelo tradicional do programa, os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar datas, valores e a composição das parcelas pelo aplicativo Caixa Tem, que acompanha as contas poupança digitais do banco. Em janeiro, cerca de 2.440.000 famílias estão incluídas na chamada regra de proteção. Essa regra permite que famílias que aumentaram a renda com a entrada no mercado de trabalho recebam 150% do benefício por até 2 anos, desde que cada integrante tenha renda de até meio salário mínimo. No entanto, para famílias que entraram nessa condição a partir de junho de 2025, o prazo foi reduzido para apenas 1 ano. Vamos agora para a previsão do tempo. Gente, a gente teve uma noite e madrugada muito chuvosa, não só aqui em Petrópolis, mas também em Teresópolis, Nova Friburgo e todo o estado do Rio de Janeiro, como a gente pôde ver hoje no jornal. Mas a gente quer saber como é que fica para amanhã. E é por isso que eu já estou aqui com o Gabriel Toledo, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? E aí, amanhã continua com chuva e as temperaturas caem também? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gente passou por uma noite bem chuvosa, principalmente, e a gente continua com a atuação de uma frente fria aqui na região sudeste, principalmente no estado do Rio. Então, quarta-feira será parecida com hoje em todas as cidades da nossa região de cobertura. E a gente começa a nossa previsão, claro, com Nova Friburgo. O dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. E à noite tem aquela possibilidade de chuva como no verão.
As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira será chuvosa durante o dia e à noite, com os termômetros variando entre a mínima de 15 e a máxima de 19 graus. E aqui em Petrópolis, o dia será de sol, fechando ainda de manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, a chuva para e o tempo fica seco. A cidade imperial terá a quarta ainda mais fria, com termômetros variando entre a mínima de 14 e a máxima de 18 graus. E agora, indo para a região centro-sul do estado, tanto Paraíba do Sul quanto Três Rios, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. Além disso, pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas em Paraíba do Sul variam entre a mínima de 17 e a máxima de 22 graus. Em Três Rios, a mínima será de 18 e a máxima de 22 graus. Gabriel, a gente pode ver que as temperaturas caíram bastante também, né? Do que a gente viu semana passada, que a temperatura máxima estava na casa dos 30 graus em todas as cidades. Agora, a máxima não chega nem a 20 graus. Então, assim, realmente, a massa de ar polar está atuando bastante aqui na região sudeste. É importante sair com o casaquinho. Você está agasalhado hoje também, eu também estou de manga comprida. É importante sair com o casaquinho. Mas, para a próxima semana, a temperatura, a tendência é começar a esquentar, já que a gente está no verão. Mas, Gabriel, muito obrigado por suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 13h. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.